Lorong dia malu karena kita toli ninian iha teritori Timor Leste, unemos iha diaspora nebe acompanha ela programa entrevista exclusiva ba edição Nohin. Programa entrevista exclusiva ba edição Nohin ita se colia conaba política no governo ba reforma administração pública, rodia de qualidade ba atendimento público nian. Hanesi tahu hatene no governo constitucional, lihus comissão função pública, aposta macas e reforma administração pública. E nebe hahu halau dadau nona hodi hamusu decreto lei balun hodi hahu dadau nona reforma liu reforma bal limite idade. Nunemos reforma ba e gestão administração pública união liu ba gestão recursos humanos. Além da ne halamos konaba onsa bele recrutamento filafali hodi substitui ba reformado hirakne. Além da ne governo mos lius função pública halo reajustamento ka racionaliza salarial ba força de trabalho administração pública união. Relaciona ao hirakne tada une marco na presença iha estúdio tatolinian iha farol dili presidente da Comissão Função Pública, Agostino Letencio de Deus. Lorong dia, presidente. Lorong dia, Liu Batatoli, Pamos Ronanan Sira, ita la meado de janeiro, la haluan Comissão Função Pública tomos amenia feliz ano novo para 2026. Espero que todo Liu funcionários públicos sira, até pela saúde dia, onde ela continua na fata serviço. E apreciamos ba tatoli ba estrutura tomak nebe maka bele mailore tópico né reforma administração pública at bel kuliah lorong obrigado moço presidente pela disponível mai tatoli hodi partilha informação de liga administração pública presidente ante ita tu hahu kuliah botiro hintemi badahulu presidente bela introduzi tuan ita tena kate 4 mandato comissão função pública nian aposta makasi reforma administração bele explica tuan introduz tuan reforma administração pública ne bedadara ne governo lihis comissão função pública halo dia ba malu telespectadores sira comissão função pública ahuana primeiro segundo e terceiro e ami 4 mandato entre mandato hatne ihamos presidente Naintolo Dr. Liborio, Dr. Faustino e Hawatar Asik. Husine ahuneng antes kita bakule kon reforma. Atu dian siti tuan bakotuk nono governo mai ho política reforma da administração pública. Programa neve maka essencial mos iha nono governo constitucional. Maka kule kon reforma administração pública. O hindoran seite balhare iamos reforma legislatura, iamos reforma finança e ida makita kule kon reforma gestão de recursos humanos. Mas betama sama que nono governo foti tópico ne importante e programa nono governo. Primeiro seite hareba kotuk. Ahoning ita precisa base mos ba base formal ruma. Ano hamne mandato ami hahu ia novembro 2023. Ami hetan tomada posse ho comissário José Telo tomada posse ia 23 de novembro 2023. E hanaba ami leuluk referensi dan be mai si Dr. Faustino halo relatório da ba nono governo ba sua excelência primeiro ministro. E livro ne kulikon ba desafio sira iha administração pública. Em geral atu dengan kata hosi livro né ita nota dengan kata iha problema logo kira tanto liga ho tamanho força trabalho tanto liga ho progressão promoção avaliação de desempenho iha pontos logo kira na bem maka terceiro mandato raih labami com aba problemas sira. Segundo, ita acompanhamos a experiência sendo crítica sendo bem maka funcionários públicos sempre atoia cada how funcionário público desde 2004 mas nebe how acompanha de dia os problemas sendo bem maka funcionário sempre levanta e a cada reuniões e mos a honoin ho problemas sendo hotu
e amne mandato ami defini hahu kersi janeiro 2024 ami halo diagnóstico da nebe maka hetan suporta mos explosivo di fat governo Austrália ajuda mos ami atu halo diagnóstico atu confere vira vale se problema se na acontece do nikala na realidade problema lo kida itania hahu 2020 mai hosi terceiro mandato mos reconhecer né ita iha aumento de força de trabalho mesmo maka as ita iha 50.000 por volta de 50.000 em 2020 mas hoje 2020 mai to 2023 itu quase atinge na 70 ita nia salário de vencimento aumenta quase dobro quando ita hare funcionário sira força em termos de força de trabalho município sira kik cada município né menos assim, excepto Hermera, Bocau, Maliana, entre 2.000, mas bem, municípios né, menos assim, quase entre 1.000. Enquanto a maioria funcionários sira ia nacional. Não temos quando a compara a força de trabalho, cada instituição ia ter diferença. E temos o problema da com a promoção e a funcionário logo que na bem maka tinam barak tebes quase 10 anos baleten nunca retam promoção balo ia grau G nem mantém ia grau G balo ia grau F E mantém ita ia dificuldade de mos ba remuneração sira salário de vencimento sira hasa ame sempre fatena baik funcionários públicos permanentes sira ia salário bote mas 745 ne bem funcionário público sira simo balo ia grau A balo ia grau B se não bem aqui clio entre 115 e 175 quando ia grau E então problema ser na roto a me conclui a me bolo diagnóstico da função pública é 2024 esse diagnóstico será a me define será kata aproveita ho política reforma administração pública na bem maka no governo Lormai a me focaliza reforma gestão de recursos humanos na administração pública então a me taha moto que né parece tinan kodo não tinan roliba 2024 a me mai kuliru ni fatina né kona ba amne mehi saída e hoje oportunidade de diagnos agradeço da letan ba tatoli atu fomos tempo ba ami atu hatomos ba público liba funcionário sira saída makami atingiona no saída mai tem halo baoin ho problema sira na be mak oina ami hato diagnóstico relatório hosi terceiro mandato nian mas beli limos foi na em 2024 íamos relatório da mais Bitterman Transformation Index hatudo helamos de angkatak e tem qualidade de prestação né sim tunlos íamos auditoria na bem maksusirensi no primeiro sempre temi mas Ernst & Young hatudo de angkatak liliu serviço básico sira na bem mak administração pública né exemplo ida e tem arquivo sira arquivo sira quase governo de mai fale buka fala arquivo ba governo anterior quase lá então serviço sira hotu halo que a minha cara que atu bela responde ba problema sira hotu ia livre da bem me bolo amne plano estratégico ba médio prazo ba tina limanian hahusi novembro 2023 to novembro 2028 nebe maka ihane ame defini 18 componentes haus 18 componentes ne hahu keres hosi ite tem defini com a força de trabalho no ite kulikan ba futuro investimento ba funcionários públicos será presidente para ita continua ita tem essa hoje liusi diagnóstica nemos se relatório terceiro mandato comissão função pública nian consegue fo hanoin pensado beler hadian ka reforma iha administração pública nian presidente depois de haretia lacunas ka hal liusi diagnostica hetantia lacunas serne reforma o tipo saída det maka função pública halo tá bom nem mais zona matom husi problema ser hoje lacuna ser hoje a me define 18 componentes na bem que sai hansa assuntos reforma husi ita bele conta husi janeiro 2024 to
até novembro de 2028. Primeiro mané, ponto primeiro mané, ita tem que definir onde ita tinha força de tamanho. Kata workforce size. Ita tem que definir a administração pública de Timor-Leste ita precisa los total hira. Nação lobo kira, sira define base ba ratio. Kata se sira iha por exemplo, Indonésia ou Singapura, Malásia, sira ne define sira força de trabalho baseada ba ratio. População hira, funcionário porcentagem hira. Infelizmente, ita Timor, ita iha condições geográficas mesmo diferentes. Exemplo que quando escola básica iha áreas remotas, mas que nie bela tem de estudantes sem recém, mas bem em termos de força de trabalho tem que completo. Sim. Quando comparo na São Selo, lá professor Sida, hoje nie bela acesso ba escola rua Catolo. Mas bem em termos de geográfica ita Timor, ita não consegue. Então ita caracatu kuliah com a tamanho força de trabalho baseada geográfica italiana. Ita se define e a tempo badak nelaran. A reforma segunda maka hanoin nebe ami hana ia 18 componentes da reforma hanoin temi dia purida hanoin tempo lato mas be atu de kata cada componente serne sada mak agora mi halona ia fim de fulan dane am se hatoba conselho ministro componente hat mais importante. Componente ida mak ida define kon ba tamanho força de trabalho. Componente ida mak ida kuliah ami se hatoba conselho ministro kon ba ida nia carreira única. Anuncio silêncio do primeiro ministro sempre hatoba que ia ocasião barak dia kata hamutu ko PCM hamutu ko Ministério de Finanças ida se apresenta ba carreira ida ba conselho ministro. Ida nemos ida se kuliah kon ba conceito remuneração no salário para funcionários públicos. Nebema que se apresenta. Ita se apresentamos com a interface entre payroll e SIGAP. Tama durante ne ita problema de pagamento. Você requer pagamento se for né problema de gestão. Então ita se hato conceito né e ita se kuliah com a política de capacitação de recursos humanos. Neia início de 2026. Mas o serviço de neita halo que mais de 2024. E 2024 ida define já. Primeiro, o Conselho Ministro aprovou na livro geral com a plano estratégico. Nebe maka ia ba kuliah com ba 18 componentes. Mas hoje ne vamos ita hahu que sucesso ida husi plano reforma ne maka ia outubro de 2024 e o Parlamento Nacional define uma idade limite. Liu-se lei número 7 de 2024. Deve autoriza o governo para tu bele implementar uma reforma obrigatória. O processo de neita lore mai to ohin no itu pode ser acompanha ia de 1 de janeiro federal né ita halona cerimônia de despedida ia 19 de dezembro, cerimônia de despedida para 1985 funcionários públicos, nebe mak tamo na idade 65 baleten. Sucesso ida nebe mak kita halmas ya 2025, maka promoção por antiguidade. Formação por antiguidade ne kata formação ba lili ba funcionários nebe mak mais de 8 anos nunca promovido. No, em 2025, né, ita consegue promover mais de 3.000 funcionários públicos, né, durante né, nunca ia promoção. Até que a maioria né, quase ia grau G, salário bot entre 115 e 175. E a maioria hoje quase 80% hoje grau G ita passa a uma grau F. Mas que salário aumenta e tuanet, mas no mínimo será bela sustenta det sana vida e logo kira hoje grave ba D ba C etc. Presidente liga reforma ida mak ida o ita den promoção por antiguidade significa que pessoal nebe serviço quase tinambara tem que retam promover pelo menos liga reforma nebe iha funcionário reformado lo kira nebe dada une karakter ne promovido makal reforma ou muito obrigado obrigado Liliu ita hare iha educação
educação, né, maioria professores né bem mas serviço que é de 2000 maioria professores serviço ia junho de 2000 e acompanha cara ia 2000 né mas ia recrutamento ida para professores ira e parece que sira mas a primeiro funcionários permanente momento não ba ia junho 2000 e sira mas foi dar uma reforma infelizmente ia tinha barra que laran sirna salário continua mantém antes de ser mais cercimo então foi na se depois será acompanha que a dezembro nia laran bacoto antes de ser a reforma minimal ita promove sira ba grávida tuirmai né entre ser baru ita hal promoção mas infelizmente né promove ia tempo e custo mas bem né esforço bem mas kita halo para a reforma incluímos saúde incluímos funcionários permanentes do Kira, nebe maka sir balu tengi reforma, liliu sir grau jige, balu nebe mak tengi reforma, nebe pronto sir reforma netik ho grau ida turma, nebe atu dia kata klos, entre sir balu, hetam promoção ba grau ida turmai, antes que sir tama reforma. Ita tena kada reforma ida ne hahu implementa duni dia 1 de janeiro, te tina dan ita foi o hindi 15 kata hahu lao tema. Presidente, pelo menos na hira reformado né, essa colaboração função pública, o ministério relevante, não é ser nem fato em label mama que label estagnado o serviço de administração pública. Tá bom, dia. Nebe ideia kata ia ciclo administração pública de recursos humanos, ita tem hare saída, mas be ideia kata tem ihamos entrada. Ita hautiona sirlo bukira tem remata ser serviço e administração pública, ser goza ser nia pensão, mas bem ita tem uma política com a onsama ka bela troca falsira. Primeiro nema com a ideia kata primeiro ita ia tempo barak ita se define tamanho força de trabalho hira. Pusida né? Cada tinan ita tem ia recrutamento regular. Durante né bacodo recrutamento né base ba instituição necessidade instituição instituição A mai hakar recruta na sanulur instituição B hakar mai recruta na Lima etc. Ba oin ita hakar recrutamento centraliza kata ia tinen né ita dia kata ita hakar recruta por exemplo 1000 ba professores por exemplo hira ba saúde hira ba administração geral hira ita define hamuto no processo nita halau dalida. Então atu bela prense primeiro a minha técnica setor também mais importante los maka educação ou saúde. Saúde dia que também parece que ia 100 pessoas de maka reforma, mas bem a educação quase 1000 entre 1900 hoje né reforma né maioria 1300 né quase professores autoridade. Então ser mais halo foi na round se depois será acompanhar cara e a dezembro ne lara né não antes de dezembro e a 2024 ou 2025 e tá preparar antes de ona recrutamento bolsa de candidato. Ida para responder mais para reforma itu. Segundo, khusus bolsa candidato ne kata iha hela sirna be mateste tinang kotok bana ihela e agora ne hahuona ho Ministério da Educação hahuona contrata. Foi em dezembro, iha 29 de dezembro, ita 29 ou 30 de dezembro, ita hahu falou na contratação ba funcionário, ba professores Slovaquia. E 588 pessoas. Então, ida nenek, e a tina ne ita se continua halo, para tu bela prensa fale lacunas sen bem macoin. Agora, liga ho administração geral, e a tina ainda né, depois de buat rua, depois de definir tamanho força de trabalho, nós segundo depois de definir carreira único administração pública, ita hauna recrutamento e tina ainda né. Lá baixo todo, mas bem ita se focaliu ba área nebe mais importante. Por exemplo, município Lobukira quase funcionário Ituanghela, Ministério Lobukira Ituanghela, Liliu IPEP será a maioria né quase usa o termo certo. Ita tem hanon com a continuidade sustentabilidade da instituição né. Nebe ita hanon hela de angkata atu ia primeiro tina né, hodi continua bawa né.
ita hakuna recrutamento ba área prioridade sira hona itu bosra acompanha ia tinan kotu kita hu preparati ona agente lo bukida hosi ba sira nebe ma serviço prisão guarda prisional ia dezembro nelara ne sira hu não tá uma formação caráter e se continua na fate não é ita preparar então simplesmente a durante kata Comissão Função Pública ia la processo ida para tu bala assegura kata cada tinan ihona reforma obrigatório mas be cada tinan mos te ihona recrutamento honu nema kita belden kata itania em termos hare hosi tinan ne tem que continuidade te colhe quando batina presidente ita tena kata depois hosi tinan hira tesik mai quase ia tinan ida rihun ruar unu resin lima ne hahua implementa no vigora ia tinan rihun ruar unu resin ne portanto hosi reforma ne be ia be público precisa ter pelo menos tinan ne tá tendo kata tina ia ne nulo resin lima ne nulo resin walu pelo explica itu presidente ia primeiro ia decisões ne be maka ia parlamento define ona base ba lei 7 de 2024 ne define ona idade limite maka 65 excepto kata ihamos kecualian bahasa Indonesia dan kecualian liliu ba sira nabe maka docentes ka professor docentes e UNTL los professores docentes e UNTL segundo ba médico especialista sira ne sira ne ia artigo da kuliah konaba ia aditamento 116 ne kuliah konaba aditamento parte bene kuliah konaba sira bele considerato 68 anos e a partir de nós liga o sira nabe mak assume ela cargo e a momento nia tinan atinge 65 anta exceção sira ne exceção sira ne bela acontece wain hira antes 90 dias tem que ir na relatório mai Comissão Função Pública infelizmente a uma bacoto né quase ia pronto não é a primeira vez mas bem Comissão Função Pública haruka tes carta ia agosto nyalaran para tu bela ia troca informações mas bem lá acontece então ia tina né quase lá ia pedido ba extensão serania continuação e a administração pública, serviços de função permanente, mas bem, baoen aproveita a oportunidade e te explica que sira na bem maca lili ia médico especialista ou sira na bem maca docente ou professor se UNTL sira bele atinge 68. Agora, haluan te explique dohin, sai da uma comissão função pública ajuda a processo né. Ami ia comissário da, nebe maka ami bolo comissário assuntos reforma nian. Sira bali contato diaria ho comissário hono equipa para te bali explicações ruma. Sai da maka agora ami halo né maka ia dezembro nelara ita assinona MOU da ho Instituto Nacional de Segurança Social. Para tu bele ajuda funcionários sendo mesmo tama reforma né la liga halai mai lo que ba segurança social lo que mai ba finança ba função pública atau harekon basir ne pagamento pensão e ba acesso hosi segurança social bele acesso limita data nebe maka ia sigap né primeiro preparação nebe maka mi halo ho segurança social. Ami mas continua comunica ho linha administrativa atu hatene funcionários serem mesmo que taman daun bara forma para atu fatene sira antes e a lei ne den kata 90 dias ne tinggi hona informação bomalo continua atu explica kata husine ba quando atinge na 65 ne passa na idade reforma passa na ba segurança social para tu halo tratamento do processo sira ba administrativa não é comissão função pública foco falou na base sira na bem maka recruta o de continua na fata liga ho ansa bem presidente mi kata que dezembro liba ia na acordo ida ho Instituto Nacional de Segurança Social em sabe ele facilita pensão ba reformado hirakne pelo menos presidente ida ne liba reformado sira precisa hatene
Pensar sirania salário balo e a interpretação em cada a reforma a salário simo completo a hoje 50% 20% ida né mas se bima né presidente pelo explica então cálculo husi pensar unida ba reforma ida né pensar han sugestão batatoli sebela karek ia tempo uma bolomos presidente Instituto Nacional de Segurança Social tambah ida né tabela cada pessoa ia nia modelo de contagem. Exemplo, funcionário CNB maka mais que 2000 to 2017 ia lei né de angkata contribuição tambah lei segurança social né hamos ia 2017 mais. Então 17 ba kotuk né governo responsabiliza hotu ba reforma ida né. Então ia né harus se explica cada pessoa, tambah cada pessoa ia nia diferença de contagem. Pessoa ida nebe maka porcento hira husi. Okay. Tambah nema kita kulikan porcento né. Mas bem, saya maka acompanha husi explicação senhor presidente Sessante segurança social ia momento aleu né aleu ao nem hoto bela filha baida né kata por exemplo professor sira nebe maka durante né menang 400 kari sira na salário entre sira na pensão entre 390 dan sana 380 390 kata menos state primeiro menos state makida ida subsídio ba tanto áreas remotas, muitas remotas, subsídio de transporte macalaia, mas bem, sirena salário básico né, quase menos de 10 ou 20 dólares. Né, calculação geral, mas bem, cada pessoa, ini atu explica, cada funcionário nebe maka tama bara forma ona, se dá informação claro, kona ba pensão karek, a minha direção ida, ia comissão função pública ou ia mos equipa ida ia segurança social atau bela fornece informação basira. Então, favor ida Miami comissão função pública ou ba segurança social bela husu ema cada pessoa e sira bela hamutu hori conta contribuição durante né e costuma bela retam finalidade. Presidente mi e regime rua la sala aplica regime rua regime não contributivo e regime contributivo. Agora fator sai de uma define pensão sira anda não e fator ia pensão regime rua né. Tá bom. Em princípio também há uma pergunta assim abro quando ba segurança social capaz tambah conceito ida né sir halo estudos kalian estudos lobukida referensi lobukida maka ikut semua sudah defini. Mas bem atu dia katak ita hotu nia reforma né masih tene contribuição cada fulan salário hira ia naba primeiro 4% se tene salário no governo for 6% nebe cada fulan ita contribui 10% ba salário ba reforma. Quando ita reforma itu simplesmente falit osan né. Então a explicação no maka ni segurança social maka hari dia. Mas bem, ita nia lei né hahusi 2017. Agora, e hanya questões, bem, funcionários serem bem serviços que são mais de 2000, to 2017 né sema contribui. Então hanya maka mosu regime contributivo. Para atunune sira nebe makos 2017 bakoto kata governo responsabiliza fale sira nia 10% ne hodo enquanto mais de 2017 manhã né tanto funcionário ho governo contribui ida governo contribui 6 e funcionário público contribui 4. Mas bawen sira nebe makahus 2018 19 né parece la usona regime contributivo né. Presidente, filho de uma reforma, e está tendo cada Valentim, Força de Defesa Timor-Leste, em termos funcionário permanente e público. Cada reforma, o decreto-lei, se não se aplica a a instituição rua, né? Obrigado para a pergunta, né? Quer dizer, o Estatuto de Função Pública, né, define de duas ruas, define de funcionários permanentes e agente de administração.
e o Estatuto de Função Pública define claro que nela inclui FBTL ou PNTL. Então, se a colher a reforma, né, de funcionários públicos e agente da administração. Lá cobre tanto PNTL ou tanto FBTL. Então, PNTL ou FBTL, né, será a política rásica, será a procedimentos rásica que liga à reforma. Significa que a reforma não é para funcionário público e a maioria do presidente teme, maioria do Ministério da Educação, mas que defile itu am faliba processo recrutamento as o presidente mas teme ona ita usa recrutamento online be insa facilita be explica itu an processo de recrutamento online insa bele garante kata kare reformado ne iha mestre ida iha area por exemplo ni area matemática insa bele sincroniza para kare recrutado ida bele ba area ida be los ne reformado ne. Tá bom. Ne mecanismo de recrutamento. Primeiro se está acompanhando. Itu foi de referência a 2024, mas 2025 ita hahu recruta candidato bolsa professor sira. Ita hahu hansa. Primeiro o Ministério da Educação define a necessidade cada matéria, cada disciplina ia instituição outro. Mestre ba professores ba matemática, ba língua, ba português, ba inglês, ba geografia, ba história, etc. Husi necessidade da nema que ita publica, lo que vaga. Depois ela acompanha, por exemplo, ita precisa professores de matemática hira, ita precisa professores geografia hira, etc. E husi nema que ita aplica baseia ba dunia banyak, tambah ia educação, né, ni mestre ba saida, ni mestre ba educação, ni mestre ba matemática ka, biologia ka, física, etc. Então se aplica. Depois de aplicar, maka ita halo seleção de documentos. A minha cara atual né, atu garante ida um telefone transparente e a bakotuk né, ita incluímos NGO, a sociedade civil ida para tu garante nia transparência. Nebe daliatan ba público ita la recruta mesak lawsuit entre Comissão de Função Pública e Educação, mas be hamutuk ho sociedade civil. Atu hare processo seleção de documentos né, relevante do níquel. Então, o sistema define, por exemplo, se você precisa quota matemática sem caric, professores, itu hilma kita sem. Depois de seleção de documentos, outro kita mai test escrita. E a teste escrita né, maka ita do garantia dan transparente kalai. Da rumah funcionário sira ou professor se bele desconfia itu an, público bele desconfia, kata halaba ema idane liutiona. Ame kar garantia né kata se itu já base digitalização, teste de base meus digitalização, ita bele yang kata garanti tep ne transparência. Tama processo rodo tu ne sura por minuto. Por exemplo, ita precisa por volta de minuto hira para o processo de hasaikiras se ni teste hotu ita precisa de minuto hira ni processo. Também tem qualidade da internet mos. Nebe del barak serbalo sama menine depois de 10 minutos selesaitan. Mas idane tama processo internet. Mas be kita luang kata ni record seita saya 10 horas. Ita remata ita ni teste ni 10 horas. Ni record ia base ne 10 horas. Kata lahi emaida maka adu bele ba modificatan nia resposta ne. Então hosi deu hina be seleção documentos serme teste. Hosi teste ne maka ita tahu valor. Hosi 60 balete mak pele passa. Então ihane ita yang kata ita testemos baseia basirania disiplina matéria. Biologia teste ketak, matemática teste ketak, geografia teste ketak, física teste ketak. Então ita nia seleção ba educação ne base ba matéria significa que teste ne transparente, eficaz e eficiência. Atu beleng kata iha ita beleng kata iha instituição minimal tolo educação função pública e ho representante sociedade civil atu garante ia processo ida ne. Ya, Presidente, itu husik ida ne ita hakat kata política reforma ida makan sa finlas presidente parlamento sa presidenta unsa reajustamento ka racionaliza salário ansa o presidente temi instituto público na empresa público para maka aplica termo certo
Insa so empreender, insa garante funcionamento sustentável da instituição União. Ok. Insa racionaliza que reajustamento do salário e instituição pública não empresa pública. Filho ba passado. Ahonoin ia tina barak nela mai to 2025 ite belian kata. Ite ne tendência salário não aumenta. Salário aumenta e se está acompanha que a 31 de dezembro de 2025 foi na sua excelência no primeiro jato e tem salário de 2025 nessa ano ba 500 milhões. Mas bem quando ita prestação de serviço sira relatório barbara no meio ita e tem dificuldade na fatinha prestação de serviço. E nem ita dehang sara kata lai balanço entre prestação de serviço ho salário não aumenta. Então, ainda maka hoje na volunte temi e despacho da neve mak sua excelência senhor primeiro-ministro foba base ba despacho número 2 2024 foba comissão função pública ho ministério finança ato discutir processo serauin ida mak inclui salário e vencimento e remuneração ida deteta kata salário na cada tina continua aumenta. Mas bem, ita quando compara a prestação sira e a dificuldade. Ita detetamos ida, kata dalam rumah ne número na salário aumentamos tambah emanain rua, emanain ida. Nia salário bele, por exemplo, nia mais ministério A. Mas bem depois ia tinan da tuir mai, nia transfer ou nia ba assumir te cargo rumah ia instituição B. Ia nia salário dia anterior raihela ia instituição A. Nia baia instituição B ohin definitan salário fonda bania. Andai de balian kata ia salário rua nebe mag disponível hela baia maida. Ita nia problema seluk mos maka ita ia liliu compara entre termo certo ho regime geral. Ho serviço não é macanesan, há sempre foto bem exemplo da né, desculpa, há sempre foto da né. Ho serviço não será não é mac ia atendimento front desk. Sei hanaba maca ia funcionários permanente ida. Por exemplo, ho grau G, F, K, E. Compara ho casuais ida na bem maca, mais o termo certo, seru é diferença bot em termos de salário. Mas bem, seru é nesse serviço hanesan. Tapi ini itu perguntas, será que salário ne selo tambah de contrato neka ou se de selo base ba prestação de serviço. Então, questões ser nehoto maka mosu decisões de sua excelência no primeiro-ministro husu atu comissão função pública no finança atu halo estuda fila fali, analisa fila fali quando ba salário vencimento. Ikus mai hode mosu itu tem que ona para atu bel halo racionalização ba salário e vencimento. Então, se tu você acompanha Karik foi a primeira vez ia 2025, né? Baseado no espaço social no primeiro-ministro, né? Então, a equipe finança a comissão de função pública ela analisa para cada pessoa e a cada ministério. Ministério A ia mananhira no cada pessoa ia salário hira. No, saya mau me explica hoje, a minha diteta baseada aí, né? Então, hoje nem a analisa kata. Se por exemplo, cara, sira na bema que ia casuais sira. Se cara que sira contrata ho regime geral, tamo funcionário permanente sira continua mantém o regime geral, tu tinha barra nelar. Regime geral. Se ita halo kar reajustamento ba salários assessores sira. Então no fim ita bela haten dengan kata la prisa to 500 milhões. E los única kata ikus mai ia 2026 salário ita bela reduz quase 1.1% se comparação 2025 nian. Então, para tu bela assegura linha ministerial sira hode bela hahuana reajusta e didaknia contrato, nemaka graças a Deus, sei e Conselho Ministro, Ministro Presidencial dos Conselhos Ministro e Sua Excelência Senhora Ministra Finança, Hamudu, apresenta uma alteração ba decreto do governo 6/2015, uma colher com a termo certo e José aprovou na ba
muda ona ba lei, decreto-lei, número, tamo horsei que foi aprova itu será kata número hira, mas beliliu ihana ba define ona tabela salarial. Iha kategoria tolo nebe mak importante. Kategoria primeiro ne maka iha kategoria especial e categoria técnico especializada e profissional especializada, categoria rua. E daí mak define a tabela enquanto será nebe mak administrativa geral, ne todo passa mais usa tabela regime geral da administração pública. Mas bem, né, tu fazemos kata tendência ba kotuk daru mana funcionários casuais sira e a tendência para tu cada tina né aumenta escalão. Realidade é essa função pública dengan tanto a gente ou sira nebe mak los funcionários permanente sira mantém a escalão até contrato na remata. Nebe, termos ser balu dengan kata, a minha avaliação de desempenho tinha muito bom, a minha escala muda kalai. Lai, iha estatuto de função pública dia kata, sira nebe mak agente ka, ou sira nebe mak estatuto ne laus permanente, sira usa regime geral, a tabela regime geral para definir salário, mas be continua a escala Presidente, filha falei então, liliu iha instituto público, empresa pública sira. Cara que serviço ansa regime especial. E regime especial ou itu beldean kata que serviço técnico serviço profissional será nebe iha minsa a aplicação reajustamento né por exemplo iha serviço ida nebe ema técnico ninia serviço ida nebe ema profissional no bele halo iha ida nemos bele iha nema ka decreto lei de José que foi aprova né bele regulariza henaba iha ne atu de hanet kata depois tabela na site se publica e haru ka balik cada linha ministrais tambah sidau ka prova mas be iha tabela na bane kuliona cada escalão itene especialidade to henabe itene referência itene serviço itene experiência serviço to henabe ihan ba taona escalão uluk ne diferença tabela ida tuan hoida agora ihan be tabela ida tuane ita halo geral de por exemplo, ser técnico administrativo hoje 400 to 1500. Nebe depende bita kartau nebe. Ida técnico profissional né hoje parece que 1000 to 3000. Depois batan to 8000, asli 8000. Então ita halo redução. Mas be iha tabela fone ita tahu cada escalão. Escalão 1 ke escalão 2 ke escalão 3. Nebe iha neba orsi linha ministerial sira sehili tuir ser na especialidade ia saída e na baia tabela indica que era zona sira também escalão na então idane Comissão Função Pública o Ministério da Finança compromete relato depois de aprovação depois de promulgação ou seja aprovação depois de promulgação Sua Excelência o Presidente da República a me se convida cada linha ministerial de recursos humanos a tabela mais hare análise hamotu dengan kata funcionário contrato nebe mak qualidade dane ita bela segura tamen be comparação ba salário nebe maka definitivamente no aprovação ia Parlamento Nacional para 2026 né então deleta ikus racionalização né kata salário nebe mak definido liu si Parlamento ona compara itania força trabalho agora ita cara zero osane hansa para bela toba todo dia que liga aprovação decreto horsei o conselho ministro define não isso quando o processo de recrutamento será cari baoin anso o presidente tem que tem que ir ora matan ida det ba recrutamento significa que recrutamento lá é ministério ida halunian ministério A halunian ministério B halunian mas tem que liu esse canal ida det unsa baoin cari baoin recrutamento será e o instituto público instituição direta ou indireta estado união tem que ir canal de recrutamento né ida det ahon tanto instituto indireto ou direta soro o não preocupa ela com a sustentabilidade da instituição dane tambah maioria né casuais kawasin o termo certo la garantia funcionário né la garantia continuidade de serviço da instituição dane então nós runi sai de uma comissão função pública hansona matete kata depois de definir a força de trabalho a minha plano né kata hahu sitina né ite hahu ona halo recrutamento nós runi ita laos de angkatak
tem que basir na mak agora casuais mas prioridade né com certeza prioridade né basir na mak e uma experiência e admissão pública prioridade a mim se local público e atina né esse o recrutamento depois de definitiva na tabela salarial remuneração no carreira ita se hahuna recrutamento ba público recrutamento né ita se colhe linha administrativa de IDEC baseia ba necessidade instituição nian ita se la recruta dali daquela setina né mas fazia ona né cada tintina né recrutamento bajo todo né be hausi tina né ita se serviço na hamutuk na fatin ho recursos humanos cada linha atau hare necessidade de boa senina to hena be por exemplo ita agora Ministério da Educação ita continua na saúde na ia casuais ia doutor ia médico ia nebe durante né quase serviço hanesan agente que hansa casuais sena hoti tem resolve para momento ini ita para continuidade instituição de jeknian carreira nebe mak mais garantido maka carreira permanente nian então ita cara to haguna resolve ituan laos todo ituan mas be ita cara dunia de angkata ita prioritiza basir memang serviço cleurona e admissão pública conhecimento diacona sira quase batuir de formação e a área né a unin kata ita prioritiza ita local ba público mas be com certeza ita garantia na fate la significa kata sira na be maka durante la serviço na bala passa bele parece que ni masih experiência rumah ia sociedade civil ia NGO balu ou ia Nações Unidas ou ia instância social ita local ba público mas bedeletan ita sempre prioridade basira neve maka ia uma experiência clear ia administração pública dia que presidente ita tem kata que ho programa plano husi governo livre função pública consegue hahu ona ansohin início de 2024 hahu hare problema depois for solução para problema não solução não ia agora ita fila fale plano prioridade liga orçamento la sala 3 milhões nebe aloca para função pública ia tinan rihun rua nulu resenene pelo menos pelo explica programa prioridade sai tama definir na fatin continua isso 2024 25 liga reforma administração primeiro a minha cultura serviço ida nebe maka tanto fim do ano ou início do ano a mim sempre halo balanço atividade ia tambah primeiro ada yang kata orçamento de instituição comissão de função pública né primeiro mais secretário executivo honi equipe administração sira halo plano baseado sada makia mas depois ia atividade da ame bolo na atividade balanço né ihan ba tu hare cada direção nia prioridade husi 3 milhões né prioridade ita hal bahira então ihan ba ita si tahu ba plano ação anual então ita si faham mas be atu dehen kata atividade toma comissão de função pública nian husi tina né ami coloca babot rua ida serviço rutinidade serviço técnico rutinidade maksudnya atendimento ba pagamento ba salário sira recrutamento promoção pesquisa trata ID serna hodu losu ni prija orçamento tuan mas be idane serviço rutinidade nebe comissão função pública tintinan tem halo mas be serviço mais importante leu nebe maka ita den serviço conceptual nemak serviço da reforma niane tinan kotu ita defini ia termo reforma defini componente 5 componente ida maka definição força de trabalho ida maka carreira ida maka remuneração no salário ida maka interface entre sigap ho payroll nian ida maka política capacitação de recursos humanos mas be tambah ita precisa discussão be maklean ho parte ho tudo e ane hamutu ko prosivo no difat nebe mehetamos ajuda situang hosi governo Austrália ami ia 2025 ne ami hau diskuti conceito no haremos nia vantagem desvantagem ba cada política programa
Então, ia na mesa, ia dezembro ni larang kazer. Am hahu serviço ne ia junho tinangkoto e tudo los ne ami tenga apresenta ba governo ni deadline ia dezembro. Mas bem, também serviço logo kida, então ami defino na kata que lá consegue apresenta serviço ia 2025 nem ia dezembro, ami agora se apresenta serviço no mesmo 2025 nem ami se apresenta ia 2026. Então ia 2026 ne prioridade. Primeiro, ami kulona kata atu serviço componente serão bem assegurado, ami não que ia 2026 ne ami se propõe ba Parlamento Nacional quando ba reajustamento Estatuto de Função Pública. E tem Estatuto de Função Pública né, mais que 2004. A situação momento né ba define o Estatuto de Função Pública. Então isso né, a mano que o serviço serão né bela acumulado, o hira ideia reajustamento e Estatuto de Função Pública. Primeiro. Segundo, serviço fundamental mesmo ita tem halo etina né, ida maka recrutamento hanso hin ita ne perguntas né. Ita tem ihona recrutamento tambah janeiro né ihona equipe ihona componente lo begira que reforma. Então ita latene fulang saída junho ka julho mas bem ita se hahuna recrutamento centraliza. Depois do recrutamento centraliza saída, depois do recrutamento centraliza ita tama questão ba formação caráter. Ia dezembro nelarang ou em haluante ia dezembro nelarang ita hahuna halo piloto ida formação caráter nebe makhetan suporta máximo husi FFDTL ita halo hedare ba guarda prisioneiro sira hal formação caráter e se continua refulando né depois de né a se apresenta no Conselho Ministro quando ba currículo toma formação caráter né serviço mesmo husi 2025 lor mais to ohinemos maka ita kuliah quando ba interface entre pagamento SIGAP sistema SIGAP ho payroll durante né ita serviço manual hela então persida 12 horas ou em 12 horas am se hetan relatório final hoje consultar nebe maka hetan suporta hoje prossivo am se hetan resultado final quando ba qualidade sistema media cyber security da prija kala segurança sistema da né unsama kita tenga halo então orsi lokrai orsi 12 horas am simona equipe da né e depois amnoi hamuto ko comissário José Telo assuntos recursos humanos né se agora discutir da hela quando uma política capacitação recursos humanos né nebe serviço nebe maioria mais de 2025 valo ita se apresenta para o Conselho Ministro em dezembro ne laran mas a apresentação da né ita se define continua ba fazer iatina né mas be la sai husi 18 componentes nebe maka Comissão Função Pública definitiona hahusi 2024 bato 2028. Ikusliu presidente itania dia menon liu ba funcionário reformado sira no mos ba funcionário público sira tu presta serviço rodia liu mas funcionário reformado sira wensa governo aplica né não continua ba wen hanusa mensa ya liu ba funcionário sira mak tamana ba idar reforma honai ita halau na cerimônia ne ihai leu na ami acompanha kata linha ministério balo mos halau na sira despedida por exemplo Ministério da Educação, Ministério do Transporte, mas ato dehan lia menon nen kata ite hitne ciclo administração né makasa ne kata iha momento ita preste ten serviço ba estado, mas iha momento balo ita se goza saída maka ita fona ba estado liu si tene pensão, mas bem nunemos ita for fale oportunidade ba ita ne geração sira instituição de ne sobel lao diak quando ia rotação de força de trabalho kata que ia balo nebe maka remata ona to tinan katuas kaferikona bela fofal ba geração sira então ami continua na fatem responsabiliza ia dentro de tinan tomak ia reforma nian liu se mecanismo sira liu se ami continua na colocar ba informação sira nebe maka karik prija mai amne fate mai Comissão de Função Pública mai ito ne faten ito nenhuma Comissão de Função Pública atu buka informação oba segurança social e ame hano em kata cuidado saúde na faten para atu bele contribui na faten importante leu contribui na faten ba geração certo irmane ite bo ser na experiência ite bo ser na matene que no durante ne contribui na ba estado ne ia fase de constituição do estado
continua fona fatin ba geração sira tu irmãe ba funcionários públicos sira a não ita acompanha de dia sua excelência no primeiro-ministro nia discurso ia primeiro isar bandeira ia janeiro tem kata tina né tina mudança de caráter não tina mudança de atitude então esforço todo nebe makita halo ami íamos comissário ida ba assuntos disciplinares atau tamatan continua tamatan mas bem importante leu maka atu garante kata ida hotu atau bela presta serviço de dia ba comunidade sira itania dever ida importante leu maka halo atendimento qualidade ba população tomak nebe daliatan exige na fata Miami ba reforma nebe maka mentengi halo dentro de amne mandato karik iha reforma sirane iha karik ideia suma nebe me itu sira karato pelo comentário wa iha minha página Facebook ou iha qualquer meio rumah para mim sempre lê comentário todo nebe karik como comentário negativo comentário positivo apreciação etc ami sempre fona fatem apreciação obrigado as para funcionário sira nebe maka acompanha ela amne serviço tamba comissão função pública na reforma na bela sucesso o hira retan suporta retan crítica retan sugestões mais os funcionários públicos sira tamba reforma ainda né processo de reforma ainda né ba lilio primeiro qualidade de prestação funcionários públicos nian segundo ita tu dehang katak tem que hona bem-estar hahuna hanuin bem-estar ba funcionários públicos basira nebe maka casuais termo certo ho racionalização orçamento idane lá significa katak tan sama ka salário tem tu tan sama ka idane mabe tamba ita hareba itania fundo minerais nebe maka ia problema ia sustentabilidade ia tina hira leu mai hansen ta acompanha a apresentação sira ia Ministério de Finanças também maka racionalização dane ho sentido katak primeiro ita atu fo direito nebe maka hanesamba sira tu nebe serviço e administração pública mas be ita tu assegura katak itania orçamento né pela sustenta ita para tempo para nyelara. David Tan, obrigado para presidente disponibilidade, marcou na presença de partilha informação hirek nebe relevante los função liga a reforma administração pública. David Tan, obrigado. Malu karana insira ida nema entrevista exclusiva ho presidente de função pública nebe relata ona informação lubunida liga ho administração pública ninan. Hanesa no inita tene kata recrutamento ho reforma nebe hahuda down recrutamento cada tinan iha comissão função pública ho ministério relevante se analisa teto liu ho necessidade de serviço nebe iha também lor equipa serviço by edição nohin how Anito Soares lahalu hato obrigado.